O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou debater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão no Ministério Sacerdotal, Padre Cláudio, caríssimos diáconos, amados irmãos e irmãs, além desta semana própria, do tempo comum, já no seu finalzinho, no transcorrer da liturgia da igreja, mas também neste mesmo período, não só aqui a paróquia de Nossa Senhora das Graças, aqui em Itaperuna, mas quantas outras comunidades pelo nosso Brasil, mundo afora, que estão aí também se preparando para celebrar este dia dedicado a Nossa Senhora sob o título de Senhora das Graças. Não são poucas as datas no calendário da igreja, caríssimos, onde celebramos Nossa Senhora sob algum título. Praticamente em todos os meses nós temos alguma festividade dedicada a ela, e até mesmo alguns meses são profundamente marianos, como o mês de maio e o mês de outubro. E a igreja tem esse nobre costume de se reunir, seja através de um novenário, seja através de um tríduo, ou até mesmo apenas o dia do padroeiro, para celebrá-lo, comemorá-lo. Não seria apenas mais um novenário, mas esta oportunidade que o Senhor nos concede para contemplarmos as virtudes presentes na vida de Maria Santíssima e procurarmos colocá-las em prática na nossa vida cristã. Inclusive, caríssimos, este é o significado maior, Quando nós dizemos que temos uma devoção pessoal a algum santo, é exatamente nesse sentido, de aprendermos com eles. E a igreja não hesita em reconhecer o valor espiritual
que há na vida de Nossa Senhora. E o magistério nos ensina isso, o magistério da igreja. Nos diz que ela é espelho da fé, modelo das virtudes cristãs. Para nós, ela tem o seu lugar de destaque. Por quê, caríssimos? Nossa Senhora é mulher da palavra de Deus. A Sagrada Escritura, ela não é apenas para ser cumprida, praticada, naquelas páginas que mais nos interessasse, mas é para ser praticada na sua integridade, na sua totalidade. E, portanto, Maria está presente, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Ela abre a Sagrada Escritura porque está presente no livro do Gênesis, mas também fecha a Sagrada Escritura porque está presente no livro do Apocalipse. Como, por exemplo, no livro do Gênesis, quando Deus faz a promessa de que a mulher pisaria a cabeça da serpente. Claramente essa referência à pessoa de Maria Santíssima. Inclusive nas entrelinhas, a presença de duas pessoas, né? A pessoa de Nossa Senhora e a pessoa do seu Filho Jesus Cristo, porque quem derrotaria de uma vez por todas o inimigo seria o fruto do seu ventre, porque é através de Jesus Cristo que todos nós temos acesso à salvação. E é por isso, caríssimos, que nós não devemos ter receio algum de nos consagrarmos a Nossa Senhora, de sermos devotos dela, porque assim como na história da salvação, ela foi essa mulher que pisou, esmagou a cabeça da serpente, ela continua a ser a mesma que continua a afugentar Satanás nas nossas vidas. Não existe problema algum, dificuldade alguma, que ao ser colocada diante da presença maternal de Nossa Senhora, diante da sua poderosa intercessão, não seja desmoronada, não seja jogada por terra. Quem de nós já não passou por um problema, por uma situação, e percebemos claramente que aquela situação era uma armadilha, uma investida do inimigo, mas Nossa Senhora passou à frente. Ela desarticulou aquela armadilha. Ela nos livrou daquele perigo. Seja cada um de nós particularmente, que talvez tenhamos estes testemunhos em nossas vidas, ou pessoas, caríssimos, que nós as conhecemos. Por isso que não devemos ter receio de rezarmos o Santo Terço todos os dias, de termos uma imagem de Nossa Senhora dentro de nossas casas, de nos consagrarmos a ela todos os dias. E ela é aquela que na história da salvação está no topo. Abaixo de Jesus Cristo é Maria Santíssima. Ela está acima dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, não porque ela almejou isso, mas porque o Senhor quis que assim fosse, caríssimos.
Quem diz que Nossa Senhora foi uma pessoa qualquer, que procura de todos os meios escarnecer, ridicularizar até mesmo a pessoa de Maria, não conhece a Sagrada Escritura. Porque ela é palavra de Deus e ela está presente no Evangelho, e quiséramos nós termos um pouquinho das virtudes de Maria Santíssima. E talvez muitos que a negam, perseguem, talvez muitos serão salvos por causa da intercessão da mãe. Porque mesmo que uma mãe dentro de suas casas tenha um filho mais rebelde, ela não deixa de amar aquele filho. Uma mãe se imola, se entrega pelo seu filho, claro, para aquela que tem consciência da sacralidade da maternidade. Não é à toa que Deus compara, né, o seu próprio amor ao amor de uma mãe, por esse amor, por ser esse amor sublime. Quando ele diz através do profeta Isaías: por mais que uma mulher fosse capaz de se esquecer das entranhas do seu próprio ventre, ou seja, do seu próprio filho, eu jamais te esquecerei. E é o mesmo profeta quem vai falar de Nossa Senhora, vai profetizar sobre ela quando ele diz: eis que a mulher conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Caríssimos, Deus é fiel à sua palavra. A nossa oscila muitas vezes, né? E para nós também, aquilo que nós prometemos a alguém só vai se concretizar, se tornar uma realidade, quando de fato nós cumprimos a nossa promessa, a nossa palavra. Caso contrário, nós caímos no descrédito, nos passamos por mentirosos. Mas Deus não mente, Deus é fiel, Deus cumpre. E é por isso que o evangelista São João, né, no início do seu evangelho, aquilo que antes era apenas palavra de Deus, verbo de Deus, no momento oportuno tornou-se um fato concreto, uma realidade. E o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Isso tudo, caríssimos, através de quem? Através de Maria Santíssima, pelo seu sim, pelo seu faça-se. Quantos santos a história na vida da igreja, devotos dela, né? Inclusive São João Paulo II, grande Papa Mariano, que ele nos ensina, o que ele nos diz, que é necessário contemplarmos o rosto de Cristo através do rosto maternal de Nossa Senhora. A igreja sem essa presença estaria incompleta, caríssimos. Porque Deus nos a deu por mãe. E nos principais momentos da vida de Cristo, no seu mistério pascal, ela estava lá. Na encarnação, quando o arcanjo Gabriel fez o anúncio de que ela seria a mãe do Filho de Deus, ela apenas o que disse: eis aqui a escrava, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Durante a trajetória do Calvário, ela apenas segue no silêncio, e a presença da mãe transmite segurança, conforto ao coração do filho. Assim como nós, dentro de nossas casas, muitas vezes a mãe não precisa falar muita coisa ou não falar nada, mas basta ela estar por perto, que a sua presença transmite segurança, conforto ao nosso coração. E ela vai até o alto da cruz, ela vai até o Calvário, inclusive uma das poucas pessoas que vai até o fim.
Apenas Nossa Senhora, porque é mãe e mãe não abandona, vai até as últimas consequências. E o discípulo amado, o evangelista São João, que inclusive, caríssimos, aprendemos com isso, né? Diante de um mundo que às vezes faz questão de tanta projeção, de tanto reconhecimento, de status, de nomenclatura, de holofotes. Nos momentos de desilusão, nos momentos de abandonos da nossa vida, nos momentos de decepção, nos momentos que vermos aí que muitos nos viraram as costas, nos lembrarmos que o Filho de Deus chega ao final da sua vida terrena, acompanhado de pouquíssimas pessoas. E por que nós haveríamos de fazer questão tantas vezes com os reconhecimentos temporais e materiais, com as projeções humanas, caríssimos? E é naquele momento, diante do coração de Cristo, perfurado pela lança dos soldados, onde jorra sangue e água, marcas dos sacramentos da vida da igreja, principalmente o sacramento da Eucaristia e do batismo, é ela que está ali e recebe o corpo do seu Filho em seus braços e nos é dada por mãe. Bem como em Pentecostes, quando a igreja é concretizada, é propagada, ela não está com os apóstolos como uma figurante, como um adereço, um apetrecho, uma pessoa a mais para fazer número, mas ela está ali para fazer parte integralmente da vida da igreja, assim como também cada um de nós. Nós não viemos à igreja como uns figurantes, uns adereços, uns apetrechos, uns bonecos, mas nós viemos à igreja para quê? Para fazermos parte integralmente da vida dessa igreja, nos comprometermos, nos responsabilizarmos por ela, caríssimos. E Nossa Senhora de fato é para nós essa escola da fé, essa escola de humildade. E como eu falava antes, quiséramos nós termos um pouquinho dessas virtudes. A virtude da obediência, no faça-se. Quantas vezes, no fundo, nós queremos não que a vontade de Deus aconteça, mas às vezes a nossa vontade. Quantas vezes nós não nos expomos ao perigo por causa de Deus e por causa das coisas de Deus, como se diz popularmente. Quantas vezes nós não damos a nossa cara a tapa e não pensemos que a partir do sim de Maria, ela teve uma vida fácil, ao contrário, juntamente com o seu sim, as tribulações, as perseguições, mas ela se expôs, ela cuidou, ela zelou pelo Filho de Deus, caríssimos. Será que todos nós também temos essa mesma coragem? Será que nós temos a coragem de expor a nós mesmos, a nossa própria vida, por causa das coisas de Deus? Será que nós temos o mesmo zelo que Maria Santíssima teve? Ou será que às vezes nós nos enchemos de nós mesmos? Porque o que ela disse: santo é o seu nome, porque ele olhou para a pequenez, para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações hão de chamar-me de bendita. Assim como o apóstolo São Paulo diz que nosso Senhor Jesus Cristo não se ensoberbeceu, não se encheu de vaidade, por ser de condição divina, mas se esvaziou de si mesmo, se fez servo, se fez escravo. Podemos dizer que assim também Maria Santíssima não se engrandeceu, não se ensoberbeceu pela missão que recebeu. Quantas vezes na igreja nós achamos isso? Eu tenho um cargo, eu sou padre, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou coordenador. É serviço, é entrega.
na humildade, na simplicidade, como diz também o apóstolo São Paulo. Depois de fazermos tudo o que deveríamos ter feito, devemos sempre dizermos a nós mesmos: não passamos de servos inúteis. A virtude da confiança, do abandono, da caridade, enfim, caríssimos, não hesitemos, não tenhamos receio algum de sermos devotos dela. Ela não nos afasta, não nos tira da presença dele, ao contrário, ela nos direciona, nos leva para ele. E é por isso que o Apocalipse mostra aquela visão daquela mulher coroada com 12 estrelas, que trava a batalha, a luta com o dragão. Quer vencer o dragão na tua vida? Se agarre a Nossa Senhora. Você não precisa jogar com o mesmo jogo. Você não precisa se nivelar, se igualar. Apenas invocá-la realmente. Nossa Senhora, passa à frente. Ou sobre aquele título existente na igreja dedicado a ela: Nossa Senhora Desatadora de nós. Tenha certeza de que de fato ela vai à frente, ela desarma, ela desata os nós das nossas vidas. Não tenhamos receio, aprendamos com ela e continuemos a acolher o seu pedido, o seu convite. Fazei tudo o que ele vos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé, nossas preces comunitárias. A cada prece invocada, nós vamos responder juntos: Senhor, escutai nosso clamor.